Vem aí mais uma temporada do futebol europeu e aqui no Futebol em Contexto, nosso programa que discute o futebol muito além das quatro linhas. Está na hora da gente fazer uma análise, afinal de contas, vivemos um pós-Copa do Mundo e todo pós-Copa do Mundo é repleto de reflexões, de debates, especialmente quando o Brasil cai fora para a Noruega nas oitavas de final. Aliando esses dois temas, geração brasileira sendo colocada cada vez mais em xeque. Com a evolução do futebol da Europa e essa nova temporada que está começando, o nosso programa de hoje propõe uma discussão. Será que o protagonismo brasileiro já não existe mais? Vinícius Júnior é praticamente uma exceção? Ao mesmo tempo, a gente continua exportando muitos jogadores para lá. Não paramos de vender jogadores para a Europa, só que eles não têm mais aquele mesmo protagonismo de anos 90, anos 2000, até anos 2010. Tudo isso a gente vai falar na nossa edição número 9 do Futebol em Contexto. Eu sou Alan Simon e ao meu lado Tim Vickery. A gente vai comentar tudo sobre essa nova temporada que está começando. Tem treinador brasileiro na Europa, Felipe Luiz no Mônaco. E os nossos jogadores, Estevão, Vinícius Júnior e tantos outros. Então fica aí, já se inscreve no canal. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de áudio. Está começando o Futebol em Contexto. Muito bem, Tim Vickery, os brasileiros na Europa sempre foram muito especiais. O futebol europeu começou a fazer muito sucesso aqui no Brasil e hoje a gente vai falar no programa também sobre transmissões, mas as primeiras grandes transmissões lá nos anos 80 com a Bandeirantes, com a própria Globo, chegou a transmitir o Campeonato Italiano por causa dos brasileiros que lá estavam, depois a era da TV paga, tudo isso foi sempre muito baseado nos brasileiros que jogavam, desde a época do Falcão, de outros jogadores que lá, o Zico, né, que estavam no futebol italiano. E aí a gente se acostumou a ver Ronaldo, Rivaldo, Romário, Kaká, Neymar. E aí era aquela coisa, todo ano a gente vai torcer para o brasileiro, tem protagonismo de brasileiro e tal. Agora, tirando o Vinícius Júnior, que está fazendo sucesso já há algum tempo no Real Madrid, foi uma novela agora sobre renovação ou não, a gente consegue falar que ainda há protagonismo brasileiro? Ou é muito volume de venda e pouco protagonismo? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, por enquanto, a brasileira mais especial na Europa é minha mulher, porque a gente está ainda. Eu acho que quando isso é soltado, segunda-feira, a gente já voltou para Brasil. Brasil ainda está vendendo jogadores, sim, mas tem sinais preocupantes, né? Tem sinais preocupantes. Eu acho que o futebol brasileiro precisa, quase todo dia, rezar pela saúde de Ryan. Porque Ryan, no Bournemouth, até a velocidade com que ele se adaptou, se destacou, é uma boa propaganda para os valores do futebol brasileiro. Porque eu acho que, Alan, a verdade é que, se a gente pode falar de um declínio do futebol brasileiro, esse declínio tem coisas de absoluto, mas tem muito de relativo. Porque tem muitas praças procurando desenvolver jogadores, né? Mentalmente, às vezes, eu acho que o futebol brasileiro vive um permanente México 70. Né? Uma Copa de 16 países, na verdade, poucos países produzindo jogadores de grande talento. Isso pertence ao passado. Agora a concorrência é muito mais feroz. A Copa do Mundo mostrou isso. Eu acho que mostrou isso claramente. Mostrou que Europa, especialmente Europa Ocidental, aprendeu a desenvolver jogadores. Né? Não precisa tanto do talento de fora, porque sabe produzir o seu próprio talento. E também que isso está ajudando no crescimento de futebol africano. Não é o único motivo pelo crescimento de futebol africano, mas um deles. Então, quando, por exemplo, Equador joga contra a Costa do Marfim, Equador talvez melhor durante mais do jogo, mas tem um jogador lá, Diomande, que é o mais talentoso, o talento está no lado de africanos, não no lado de sul-americanos. Isso, acho que para o futebol brasileiro é uma preocupação, né? Porque a gente sabe que os clubes têm um modelo financeiro de exportação. Precisa vender para fechar as contas. Então,
numa época em que a concorrência agora é mais feroz, isso mostra que é um motivo para preocupação, né? Vendas eu acho que sempre vai ter. Preços enormes, não sei mais. Não sei mais. Eu acho que isso no futebol brasileiro, porque um brasileiro é vendido por um preço muito, muito maior do que, por exemplo, um jogador de Equador. Por ser brasileiro, né? Muito menos de um jogador de qualquer nacionalidade dentro de 2 clubes ingleses, por exemplo. Um brasileiro, um inglês, um de qualquer nacionalidade dentro de 2 clubes ingleses, o preço é muito, muito alto. Mas saindo de América do Sul, né, você ainda pode pagar muito menos para um jogador de Equador do que um jogador do Brasil. Um jogador do Brasil vai com grife. Eu tenho medo que aquele grife não tenha o mesmo brilho do que antigamente. Eu não sei se você compartilha esse medo que eu tenho. Eu acho também, e esse ponto que você falou, a gente citou em diversos programas durante a Copa e antes, né, nos primeiros Futebol em Contexto, que é o padrão exportação, que é o jogador que vira ponta, que é o jogador rápido pelos lados, né, pela esquerda, pela direita, e aí a gente teve uma queda muito forte ao longo dos últimos 30 anos, especialmente no meio-campo, né, que é outro ponto que a gente falou diversas vezes aqui no programa também. E, ao mesmo tempo, o futebol da Europa parece querer dos brasileiros exatamente esse padrão, porque senão não seria um padrão exportação. Eles buscam apenas isso porque eles estão encontrando esses outros lugares, sim, né? mas está buscando também, isso eu achei interessante, está buscando o talento pelos lados, mas também os soldados. João Gomes, André Exato. Santos, o soldado, Bruno Guimarães, né? Ele fogo, incêndio nos olhos, aquele espírito competitivo, né? O que já buscaram não está dando certo, seus meio-campistas mais criativos, às vezes. Lucas Silva, por exemplo, foi quando ele era o meio-campista mais bem cogitado no futebol brasileiro e nada. Renier, nada. Né? Esse tipo de jogador, talvez o tipo de jogador que precisa de mais, que acostumou no Brasil com mais tempo na bola, mais tempo para tomar decisões. Eu lembro, anos atrás, o Diego Ribas, quando ele foi, eu acho que primeiro foi a Alemanha, né? Ele falou, isso foi a coisa que ele mais teve que mudar. Você não pode... Se você olha, eu sei que aconteceu altas temperaturas, às vezes na altitude, México 70, sempre minha referência. Mas Gerson, que era um gênio. Gerson era muito completo, porque Gerson era meio campista defensivo também, né? Tanto que no semifinal contra o Uruguai ele troca posições com Clodoaldo. Mas o tempo que o Gerson tem para definir a jogada é extraordinário, né? Ele recebe a bola, sempre falando, ele está falando com um, falando com o outro, ele tira o jornal, lê as manchetes, e só depois ele define o que ele vai fazer, né? É impressionante a compactação. O futebol brasileiro também está ficando mais compacto. Isso é minha esperança, que o novo safra já vai crescer talvez mais adequado para jogar fora, porque agora o futebol brasileiro está um pouco mais compacto. Mas até o meio-campista completo, ele tem que definir a jogada com mais rapidez. Eu vi uma entrevista sensacional com até João Gomes, né? Quando ele estava alguns meses no futebol inglês, ele estava falando naquilo que ele mais teve que melhorar. E era mata a bola já pensando no passe, né? No futebol brasileiro ele teve tempo para matar a bola e depois, o que eu vou fazer? Mas isso aí, eu acho que eu tenho uma certa preocupação com isso aí, que os clubes europeus foram atrás de Lucas Silva, Renier, nada. Então, é esse tipo de jogador que o Ancelotti já identificou com o ponto fraco da produção de futebol brasileiro. Eu acho que a experiência no futebol europeu confirma que isso realmente é um ponto fraco. O Diego Ribas, só para complementar, ele foi do Santos para o Porto e depois para o Werder Bremen. E no Porto ele chega logo após o título da Champions League do Porto em 2004,
com a missão de substituir o Deco, né? O Deco foi para o Barcelona, então não foi das mais fáceis mesmo. Mudanças não. Em relação a agora que a gente está vivendo, né? Até dados aqui que a produção captou para a gente, são mais de 75 jogadores brasileiros hoje nas 5 principais ligas do futebol europeu. E o Nottingham Forest e o Fulham viraram umas espécies de filiais brasileiras, né? A gente vê muitos jogadores lá, várias contratações são feitas por esses dois times. Eu aqui que sou palmeirense, vira e mexe, algum jogador do Palmeiras saía para jogar no Nottingham Forest. Mas isso, né, que acho que é até o eixo central desse nosso primeiro bloco, é que esse volume não significa protagonismo. Mesmo que a gente tenha esses jogadores aí que são os brigadores, né? Sim. Os soldados ali, aquele tempo que a gente vivia de protagonismo, de ter brasileiro disputando melhor jogador do mundo todo ano, bola de ouro e tudo mais, a gente perdeu. Sim, sim. Como eu falei, empate isso é absoluto, empate isso é relativo, né? Eu lembro o exemplo do... Eu acho que o grande Ronaldo é emblemático nisso aí, porque, de uma certa medida, ele é o último dos moicanos. Porque ele era, até 15, 16 anos, ele é um garoto normal do classe operário Zona Norte do Rio de Janeiro. De repente, muito rápido, ele virou estrela mundial. Hoje em dia, Neymar talvez foi pioneiro nisso aí. Muitas vezes com o pai por trás como tipo gerente e tal. O cara está sendo preparado desde tipo 5, 6, 7, 8 anos de idade. Eu estava falando sobre isso outro dia com um técnico inglês, o Sean Dyche. Foi técnico de vários clubes no Premier League, tipo estilo brigador, né? Eu estava comentando sobre isso, ele falou, olha, virou exatamente assim na Europa também, né? Os caras recebem uma projeção desde 5, 7 anos de idade. Por quê? Porque tem dinheiro nisso aí, né? Tem dinheiro na fabricação dos craques. Porque tem dinheiro, gera concorrência. Então, justamente quando antigamente o talento surgiu de uma forma mais orgânica, e Brasil, pelo tamanho, pela tradição, pela importância do futebol, pelas possibilidades de jogar em qualquer espaço, o Brasil estava produzindo mais talento do que os outros países do mundo. Agora, num cenário onde todo mundo está buscando talento em qualquer lugar, eu acho que isso ficou mais difícil para o futebol brasileiro. Fica difícil porque tem mais gente procurando fazer isso, né? O que o Brasil estava fazendo de uma forma quase natural, agora globalizou. Inclusive sobre o Neymar, você que está assistindo a gente pode deixar o comentário, seja no chat da estreia ou no comentário depois que o vídeo já estiver aqui no YouTube. A primeira lembrança, qual é a primeira lembrança que você tem do Neymar? A minha primeira é com ele, 14 anos de idade, participando de um daqueles amistosos de fim de ano na Vila Belmiro, acho que era Amigos do Robinho contra Amigos do Romário, algo assim, na Record, transmitido em TV aberta para todo o Brasil, na semana entre o Natal e o Ano Novo, em 2006. O Neymar tinha 14 anos, estava para fazer 15 anos em fevereiro de 2007, então já era um jogador que estava ali por um motivo. Ele não foi só convidado para jogar, ele já era uma promessa do Santos, e o Santos estava colocando ali justamente para preparar o seu futuro craque. E é um cara que deu certo. O Neymar é um grande jogador, um dos maiores jogadores do século. Agora, a gente pode dizer que não lembre um monte de outros jogadores que apareceram assim também e não deram em nada. Também é uma verdade. Eu tenho uma grande lembrança, que a gente vai falar agora dos protagonistas de fato. O Endrick, a minha primeira lembrança do Endrick, eu vi jogar em 2017, na final do Paulistão Sub-11, entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, hoje no Bank Park, porque eles fizeram as duas finais, Sub-11 e Sub-15, Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, com torcida trazendo alimento, né, 1 quilo de alimento, e a imprensa sendo chamada, e eu fui como imprensa. Então a gente acompanhou, e o Palmeiras ganhou. O Endrick, se eu não me engano, faz o gol do título. O Luigi, que agora foi emprestado pelo Palmeiras, né, vendido, foi o artilheiro da competição. Quer dizer, o Endrick, com 11 anos de idade, já estava chamando atenção, jogando para uma torcida em peso. Devia ter mais de 10 mil pessoas aquele dia no Allianz Parque. Caraca. E eu vi o Endrick jogar com 11 anos de idade. E agora
ele é uma das possibilidades para protagonismo brasileiro nessa nova temporada. Mas vamos lá, dos protagonistas de fato que a gente tem hoje. A gente vai falar daqui a pouco do Estevão e do Endrick, que podem ter suas primeiras grandes temporadas mesmo. A gente tem Vinícius Júnior no Real Madrid, o Rafinha no Barcelona, que não estava machucado na Copa, não fez uma boa Copa, não joga bem pela seleção, já falei isso aqui no programa também, mas no Barcelona é um dos principais nomes. O Bruno Guimarães, agora no Arsenal, né? O Bruno Guimarães foi muito bem no Newcastle. E o Igor Thiago no Brentford. O Igor Thiago foi muito criticado na seleção brasileira, mas na Premier League ele joga muito, né? São esses os principais nomes que a gente pode destacar e que a gente vai esperar mais para 2026, 2027? Sim, embora para mim Estevão é um grande... O que teria acontecido na Copa com Estevão? Né? A gente nunca sabe, mas de uma certa maneira, com Vinícius Júnior, eu estou um pouco decepcionado que ele não foi para a Premier League. Mesmo sendo torcedor de grande rival do clube onde ele iria, né? Porque eu acho que teria sido interessante, né? Teria sido muito interessante ele indo para lá, com o desafio de levar o Arsenal para a Liga dos Campeões pela primeira vez. Seria uma fuga muito interessante o racismo da Espanha também, porque o Arsenal é o clube que mais tem torcida negra em Londres, né? Mais tem torcedores negros. Não tem qualquer possibilidade de passar para algumas das coisas que ele... Mas não aconteceu, né? Então, Estevão é a possibilidade de ser o primeiro superestrela brasileiro no Premier League. Nunca houve, porque sempre tem uma preferência para Real Madrid e Barcelona. Até Felipe Coutinho massacrou a própria carreira trocando o Liverpool, onde ele estava bem, para o Barcelona, onde não poderia dar certo. Mas como fala não para Barcelona? Como? Como? Você é um meio ofensivo brasileiro, como? Não dá para falar não, né? Então, eu tenho grandes esperanças de Estevão. Parece agora que o clube tem a cabeça um pouco mais em lugar. Né? Os últimos anos do Chelsea têm sido muito estranhos. A filosofia do clube parece mais longo prazo, compra, venda jogadores, do que competir por títulos. Parece que agora, com Xabi Alonso, talvez eles aprenderam alguma coisa. Então, eu tenho grandes esperanças de Estevão também, que é totalmente fora da série. A gente, como Alan, você com palmeirense, tu vai lembrar o Abel, aqueles coletivos depois, quando ele tá falando, olha, esse cara é diferente de qualquer coisa que eu vi na vida. Qualquer coisa, né? Suplicando a Leila para não vender. Então, eu tenho grandes esperanças dele. Eu acho que dá para colocar ele acima de qualquer um que não seja Vinícius Júnior. Juro. Dá para colocar ele, talvez, até por cima de Rafinha, né? Bruno Guimarães é um caso interessante, porque Bruno Guimarães eu não consigo fixar na minha mente se eu acho ele ótimo ou só muito bom. Durante muitos anos, lá no Atlético Paranaense, eu estava lá pensando, por que ninguém está falando em Bruno Guimarães? Ele é muito bom, ele é subestimado. E de repente, com a conquista das Olimpíadas em 21, de repente, de subestimado, eu acho que ele passou a ser superestimado. Com Newcastle, dava para ele ser um pouco dono. Agora não. Eu não esqueço como talvez foi um jogador que sofreu muito, mais do que qualquer um, na bagunça da seleção brasileira antes de Ancelotti. Porque ele estava perdido. A volta de Casemiro, que foi a primeira coisa que Ancelotti fez, acabou não dando certo. Né? O nível de desempenho na Copa, mas tem uma coisa que eu acho que deu certo. A volta de Casemiro liberou Bruno. Aí você teve uma divisão de funções que foi melhor para o Bruno. Ele passou a ser um patrimônio da seleção brasileira
até aquele pênalti que eu culpo a comissão técnica por isso aí. Eu acho que não era para ele bater o pênalti. O passe que ele faz para o gol de Martinelli no jogo anterior contra o Japão, eu acho sensacional. Na pé esquerda, porque isso é uma crítica que eu tenho dele. Eu acho que o esquerda dele não é bom o suficiente. Então, ele me surpreendeu disso aí. Mas isso, ele tem o quê? Ele tem, tipo, 28, eu acho que agora. Isso é a transferência da carreira dele. Com certeza, o Arsenal ganhou um lutador com possibilidades de ajudar em todas as fases. Se ele realmente é bom o suficiente no último terço do campo, eu não sei ainda. Eu venho conversando com um grande jornalista inglês que é torcedor de Newcastle. Ele acha que Newcastle era o nível dele e não Arsenal. Vamos ver. Então, é o grande momento da carreira dele, né? O grande é tipo agora ou nunca para ser um craque. Muito bom, muito bom. Alguma coisa um pouco mais? Vamos ver. Tenho as minhas dúvidas. E aí a gente tem também o Igor Thiago no Brentford, né? Mas a gente já chega no Estevão e no Endrick, porque o Estevão, acho que você falou muito corretamente, e até me chamava muito a atenção do Palmeiras, porque o Abel parecia... A gente conheceu o Abel Ferreira 6 anos diferentes já no Palmeiras, e ele me pareceu muito mais empolgado. Não estou fazendo comparação, tá? Estou falando assim, para mim, a minha percepção, muito mais empolgado com o Estevão do que com o Endrick. Sim. Ele parecia mais emocionado ao falar Sim. do Estevão, ao pedir que ele não fosse vendido, enquanto o Endrick foi uma coisa natural, foi vendido para o Real Madrid. No bloco que a gente chegar sobre transmissões, a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre essa história do como o brasileiro enxerga o futebol europeu também, que agora algumas coisas podem mudar na maneira, principalmente como os jovens vão acompanhar o futebol europeu pelo YouTube e tal. Mas aí está o Endrick, porque o Endrick, ele foi muito alvo de notícias o tempo todo nessa janela sobre empréstimos. Não, porque ele vai para esse, vai para aquele, vai para esse, vai para aquele, e no fim das contas a gente chega no dia 14 de agosto, que a gente está gravando o programa aqui, com ele ficando com a 9 do Real Madrid, até aqui, nos planos de José Mourinho. O que a gente pode esperar do Endrick agora no Real Madrid? Uma definição, em dois sentidos. Uma definição se ele é realmente um jogador de Real Madrid, e uma definição de qual tipo de jogador que ele é. Que eu vejo isso com um grande dor de cabeça para tantos atacantes hoje em dia, né? Até a tua geração, Alan, você cria de 4-4-2, da mesma forma que eu, no meu crescimento, futebol inglês. 4-4-2, pensa em tipo Bebeto, perfeito, segundo um atacante 4-4-2. Onde ele ia encaixar hoje? No tipo 4-2-3-1. Ele ia encaixar. Ele não é um. Linha de 3 no lado, o 10 no meio. Não, então é difícil, né? Talvez mais difícil para Endrick do que para o Bebeto. Dá para encaixar como Leão no lado, indo por dentro. É uma possibilidade. É a coisa que não funcionou na seleção brasileira depois da entrada de Neymar. Mas aquela coisa de definição é difícil para muito atacante hoje em dia. Gabigol, por exemplo. O que ele é? E eu acho que isso é um motivo para o fato que Gabigol, apesar dos grandes triunfos dele, nunca foi de primeira prateleira. Você não sabe o que ele é. Que não é somente culpa dele, é culpa de sistemas táticos, onde você não sabe onde encaixar. Então, eu acho que isso é um desafio grande para o Endrick. Ele tem que definir exatamente o que ele é. Entre o Estevão e o Endrick, a gente tem duas questões aqui, que o Endrick vai lidar agora com o José Mourinho. Né? José Mourinho, sua tradição. Eu não sei se o Real Madrid fez a escolha mais correta, mas foi buscar um nome histórico para arrumar a bagunça que estava o vestiário na última temporada. E o Estevão tá num clube que você bem falou, agora o Chelsea parece ter mais a cabeça no lugar, mas a minha lembrança, especialmente quando a gente conversava entre palmeirenses e o Estevão estava aqui ainda, era, puxa, ele tá indo para um cemitério de talentos, né? Porque o Chelsea tinha essa tradição de trazer os caras jovens
e acabar com eles. Eles não rendiam nada. Dentre esses dois cenários agora, o Estevão parece estar se dando muito melhor no Chelsea. Teve lesão, infelizmente, né? Sim. Infelizmente ele teve que lidar com lesão. Mas ele parece que está ultrapassando essa questão, está deixando para trás essa questão do Chelsea ser cemitério de talentos. E o Endrick vai ter que se virar agora com o José Mourinho. O que dá para a gente esperar dessa relação entre o português e a jovem promessa brasileira? Sei lá, porque não tem a menor ideia o que esperar de Mourinho. Né? Mourinho, vários anos, dá a impressão que porque o trem passa a estação, né? Será que ele é capaz de se reinventar? Eu adorava ele. Quando ele deu um tempo de ser técnico, e ele estava comentando os jogos, eu vi pouco, mas vi alguns, a maneira que ele pensa, né? Porque para chegar onde ele chegou, para ganhar o respeito de vestiário atrás de vestiário, sem nenhum retrospectivo como jogador, alguma coisa esse cara tem. Cada vez que eu estou ouvindo uma palavra transição, eu penso nele. Porque ele estava anos-luz na frente disso aí. Né? Eu lembro muitos técnicos, tanto os brasileiros quanto os ingleses. Interessante isso aí. Falava muito sobre bola parada, bola parada. O jogo é definido no bola parada, bola parada. Aí Mourinho, eu estou voltando mais que 25 anos atrás agora. Não. O jogo é definido nas transições. Porque nas transições você ganha as bolas paradas, né? O adversário faz uma falta quando está sem cobertura porque não se protegeu contra a transição. Hoje em dia, é um conceito que todo mundo tem. É básico. Sim, é impressionante como o que era revolucionário vira se é bem sucedido, vira o básico. Então, eu não sei o que ele tem para oferecer. Não sei. Então, a coisa toda. Eu imaginava que Mourinho, agora que ele não tem menor espaço. Ele não tem menor espaço no clube de ponta. Agora ele vai para as seleções. Em vez disso, ele volta para Real Madrid. eu nunca. Então, a minha previsão sobre o futuro de Mourinho foi 0. Né? Eu errei totalmente. Então, eu não tenho a menor ideia o que ele tem ainda, né? Porque ele era uma cara também de uma intensidade absurda. É difícil sustentar isso. Uma vez eu vi Arrigo Sacchi fala sobre isso. Porque Sacchi é um pouco parecido no sentido que não tem carreira com o jogador. Ele falou que era impossível sustentar. Né? Ele chegou num momento na vida dele, Sacchi, quando derrota não estava doendo tanto, e assim ele só sofreu derrotas, né? Então, eu não tenho a menor ideia o que esperar da volta de Mourinho. O Mourinho ainda pode ir para uma seleção, porque eu não sei quanto tempo vai durar essa passagem dele no Real Madrid. A gente não sabe. Sim. E o futebol de seleções está muito forte agora de treinadores também. O Jürgen Klopp, o Jorge Jesus, o Zidane na França. Tá bem bacana da gente acompanhar o futebol de seleções nesse próximo ciclo. E para a gente fechar essa questão dos brasileiros antes de irmos para o segundo bloco, a gente tem aqui a questão agora de João Gomes, né, que agora foi para o Aston Villa, já inclusive Sim. jogou contra o PSG na Supercopa da UEFA, e o Andrei Santos, né, do Chelsea para o Manchester United, com grandes valores envolvidos nessa última janela. E o Ancelotti, nosso técnico da seleção brasileira, já falou que o meio-campo é o gargalo, é o grande problema da seleção brasileira para esse próximo ciclo. A gente tem problema com o meio-campo e, ao mesmo tempo, temos jogadores de meio-campo sendo vendidos a altos valores nessa janela de mercado? Sim, mas basicamente, bem, Bruno é o segundo homem, né? Mas André, João Gomes, muito mais perfil de primeiro homem. O Ancelotti tirou eles quando ele convocou Casemiro, né? E Casemiro foi a estrutura muito importante. Eu não sei, mas eu imagino que o Casemiro foi para que Ancelotti foi para Casemiro e falou: olha, é você mais 10. Quem deveria ser a tua reserva? E foi o próprio Casemiro que falou: o que tal o Fabinho? Aí volta o Fabinho.
Eu imagino, isso é achismo puro, mas eu imagino que deu assim. Eu lembro um pouco antes, tipo 2 meses antes da Copa, para a revista World Soccer, teve que tentar adivinhar a 26, né? Eu levo isso muito sério, muito sério. Cada vez que eu erro, né? Então, eu errei com o terceiro goleiro, mas eu não me culpo por isso aí, né? Eu errei com Estevão, porque ainda teve uma possibilidade, eu achava que... Então, eu não me culpo por isso aí. Eu errei colocando o André Santos, porque eu achei necessário. Eu achei muito, muito necessário. Eu não coloquei Léo Pereira, porque eu pensei, eu acho... primeiro, eu não acho que ele tem nível por isso aí. O segundo, eu acho que ele tem cobertura suficiente. O André Santos seria melhor, né? Ter mais um jogador com pulmão, com juventude para aquela... Então, eu errei com isso e não me culpo por isso aí, né? Então, você pode ver que para primeiro jogador de meio campo tem opções. O problema, eu acho que o futebol brasileiro ainda... Eu venho falando sobre isso desde um jogo que eu vi contra a Guatemala em 98, que a perda de meio campista no sentido no sentido completo da palavra, meio campista, como virou comum falar agora, box to box, mas capaz de gerenciar o jogo na forma que fazia Didi, né? É impressionante para mim como isso foi esquecido no futebol brasileiro. Você tem uma linha lá, Zizinho jogou um dos dois no 4-2-4, né? O Didi jogou um dos dois no 4-2-4. Gerson jogou um dos dois no 4-2-4. Até Falcão e Cerezo cresceram com isso aí. Mesmo com mais homens no meio campo, quando, na época deles. É sempre impressionante para mim como o Brasil perdeu esse tipo de jogador que é capaz de ter um papel defensivo, mas também gerenciar os ritmos do jogo. Talvez o Paquetá tem um pouco nisso aí. Mas, então, a gente não está vendo o jogador naquela posição se destaca por enquanto. Os soldados competitivos o futebol brasileiro tem. Mas para mim é emblemático para mim que o Jorginho, no Brasil, não teria qualquer possibilidade de ver jogador de futebol. Qualquer possibilidade. Porque o pessoal estava procurando, a ideia sempre vem em primeiro lugar, né? O pessoal não estava procurando o jogador com característica dele para jogar naquela função dele. Um jogador que faz a bola rolar. Então, a minha esperança é que a presença de jogadores desse tipo no Brasil vai ajudar na produção de outros jogadores nesse tipo. Porque, como a gente fala em inglês, you gotta see it to be it. Tu tem que enxergar a coisa para virar a coisa. E agora tem um espelho, né? É possível jogar assim na frente da zaga. É possível ser... Porque o Brasil é capaz de produzir grandes zagueiros. Grandes zagueiros. Em futebol moderno, o zagueiro tem que defender linha alta, 1 contra 1. Durante um tempo, os zagueiros no Brasil fugiram disso aí. Foram super protegidos. Aí a gente acabou com zagueiros na frente de zagueiros. Né? O Gilberto Silva, que não foi um bom jogador, mas iniciou e terminou a carreira como zagueiro. Né? Mas jogou quase 100 jogos pela seleção brasileira no meio campo. É o tipo de jogador que você não veja tanto nas seleções de ponta. Então, eu acho que isso é um aspecto que talvez está começando a ser repensado. Eu sei que o Grêmio teve uma escola, né? O ator Matheus Henrique, Darlan. Infelizmente, ninguém chegou nas alturas que a gente estava esperando. Mas eu acho que esse tipo de jogador que seria fundamental. Quando você veja Vitinha,
né? Vitinho no Paris Saint-Germain. Fisicamente, ele não é grande coisa. Mas ele tem que dar o ritmo. E se você tem a bola, né, e você que tem controle do jogo. Então, acho que o futebol brasileiro precisa repensar nisso aí. E aí a gente fala agora da questão mais de treinadores, de táticas. A gente sabe que a Espanha campeã do mundo não é apenas um fato isolado, né? A Espanha está dominando hoje com a escola espanhola de treinadores. Por exemplo, essa nova temporada da Premier League vai começar com 25% de treinadores espanhóis. Então você tem o Xabi Alonso, Arteta, o Unai Emery, Arbeloa, a Iraola, 3 deles no Big Six da Inglaterra, né? E 3 dos 5 indicados a melhor treinador na última temporada eram espanhóis. Quer dizer, é uma escola, é um jeito de fazer futebol que tem dado certo. A Espanha vem conquistando títulos. O PSG, Luiz Henrique. Sim. Como a gente vai ver essa temporada agora sobre esse prisma e os outros, que não são os espanhóis, vão poder trabalhar para tentar esse lugar ao sol? Tentar falar, não são só os espanhóis que ganham. O que está acontecendo com o futebol hoje? Não, é impressionante, porque até futebol feminino, onde você volta 30, 40 anos atrás, o futebol feminino, Espanha não teve cultura nisso aí. E até a própria cultura de futebol na Espanha, 40 anos atrás, era muito diferente do que hoje em dia, que mostra que é capaz, mudanças são possíveis. Eu gostaria de conhecer mais a Espanha, conheço pouco, porque eu estava falando com um jornalista de Portugal outro dia sobre exatamente isso. Ele frisou, tu tem que lembrar que Espanha, na verdade, é uma coleção de países. Talvez um pouco parecido com o Brasil, nisso aí, né? Porque o Rio Grande do Sul é muito diferente da Bahia e tal. E ele falou que Espanha conseguiu base de uma ideia de Cruyff, né? Incorporou isso. Impressionante como incorporar ideias estrangeiras pode ajudar. Mas não é só isso. Incorporou um pouco disso, um pouco disso, um pouco dessa região aí, um pouco dessa região aí, e conseguiu colocar tudo juntos. Mas é impressionante, porque tem regiões da Espanha que está produzindo quase todos esses técnicos. Eu gostaria de pesquisar mais isso. Talvez eu nem volte para o Brasil. Eu vou ficar aqui na Europa. Enquanto está rolando o verão aqui, eu vou ficar aqui na Europa, vagabundeando no pretexto que eu estou fazendo pesquisa nos técnicos da Espanha. Porque alguma coisa aconteceu na cultura de futebol nesse país nos últimos 30, 40 anos, que está rendendo frutos excepcionais. Futebol masculino, futebol feminino, tudo isso não é por acaso. Vou até complementar o futebol feminino. A Espanha tem o seguinte histórico, fui até confirmar aqui, mas eu já tinha isso na cabeça. A Copa do Mundo Feminina da FIFA começa a ser disputada em 91, tá? 91, 95, 99, 2003, 2007, 2011. A Espanha nem se classifica. A Espanha nunca jogou uma Copa do Mundo Feminina. Primeira classificação, 2015, a Copa que foi disputada no Canadá. No grupo do Brasil, a Espanha cai fora na primeira fase sem ganhar nenhum jogo. Um empate, 2 derrotas. Depois vai para 2019 na França, segunda participação, cai fora nas oitavas de final. E aí vai para 2023, terceira participação na Austrália e Nova Zelândia, campeã. Quer dizer, em menos de 10 anos, a Espanha sai de nunca jogar uma Copa a ser campeã do mundo. E é, hoje, essa cultura futebolística que você bem citou, a primeira seleção a ser campeã do mundo feminina e masculina ao mesmo tempo. Isso não é pouca coisa, isso não é brincadeira. Deixaram passar a Eurocopa feminina, né, para a Inglaterra, senão teria todos os títulos possíveis. Sim, mas foi uma injustiça muito grande, né? Eu vi o jogo. Uma seleção mereceu ganhar e não era a Inglaterra, era a Espanha. Coisas de futebol, né? Coisas do futebol, exatamente. Então é um trabalho muito bem feito. Os dois times se enfrentaram pouco tempo atrás. Acho que foi 4-0 a Espanha, que talvez dê uma ideia da realidade dos dois equipes. E vem como favorito. Eu queria muito poder ver um jogo da Espanha no que vem aqui, da Copa do Mundo Feminina. Vamos ver. Em breve a FIFA vai soltar o calendário, né? Deve soltar essa semana, agora no dia 20, para a gente saber onde vão ser os jogos da Copa Feminina, para a gente já se preparar.
Mas, no fim das contas, com tantos espanhóis dominando e a gente falando cada vez mais de treinador brasileiro, hoje nós não temos brasileiro comandando a seleção brasileira, é o Carlo Ancelotti. Isso gerou muita polêmica no ano passado, treinadores da velha guarda, chegando ao cúmulo de constranger o Ancelotti durante um evento público, dessas coisas. Mas em 2026, 2027, a gente vai ter um brasileiro tendo a sua primeira oportunidade no futebol da Europa, que é o Filipe Luís, campeão no Flamengo no ano passado, com o Brasileirão e Libertadores da América. Impulsionou o Flamengo em vários títulos antes, né? Tinha ganhado a Copa do Brasil, começou na base ganhando o título, foi campeão mundial na base. Então ele começou uma carreira muito boa e muito rapidamente. E agora vai comandar o Mônaco no campeonato francês. Só que o Filipe Luís não é um jogador com uma trajetória como jogador construída aqui no Brasil. Ele terminou muito bem no Flamengo como jogador, mas não é uma trajetória construída aqui. Ele tem mais cabeça de europeu do que cabeça de brasileiro. Isso pode ser diferente para a gente que viveu. Eu vivi Felipão no Chelsea e o Luxemburgo no Real Madrid? Sim, sem dúvida. Então, o sucesso de Filipe Luís não, por si, ia abrir portas para outros técnicos brasileiros. Mas o que eu acho que é importante, que você olha a comparação com a Argentina. Né? A Argentina, tantos jogadores recém-aposentados enfrentam o desafio de ser técnicos. Isso é muito, muito comum. Né? No Brasil, isso não vem acontecendo. Então, você quer jogadores que nem Filipe Luís, com grande trajetória no futebol europeu, voltando para o Brasil, aí implantando os melhores práticas que eles aprenderam para lá, no futebol brasileiro, aí essas coisas viram brasileiros. Como aconteceu com tantas coisas que foram trazidas no passado por Ondino Vieira, muitos argentinos, Dori Kirchner, Bela Gutmann e tal. O futebol desenvolve dessa maneira aqui. Não é dança folclórica com uma cultura engessada. Não é. Sempre você... Então, eu acho que é muito importante que mais ex-jogadores aceitem o desafio de verem técnicos no Brasil. Obviamente, tem uma coisa que mitiga contra as condições de trabalho dos técnicos brasileiros, né? Então, o cara pensa, por quê? Por que eu vou fazer isso? Né? Por quê? Eu vou passar o quê? A falta de respeito que o Silvinho passou? Corinthians? Eu vou passar a falta de respeito de geral, porque o técnico ele acaba pagando o pato para qualquer coisa que acontece no futebol. Ele é o elo mais fraco na cadeia, mas que eu acho que é uma grande pena. Eu acho que isso é um dos motivos pelo declínio relativo de futebol brasileiro. A falta de aproveitamento dos jogadores de grande experiência. Né? Isso aconteceu no passado. E agora eu acho que esse elo foi quebrado. Eu vejo isso com um grande problema. Então, a gente quer mais Filipe Luizes treinando no Brasil. Isso para mim, seria sucesso. O próprio Filipe Luís passou por uma situação que muitos talvez olhem e falam, foi um desrespeito à forma como ele saiu do Flamengo. E é campeão. Pois é. No vestiário, depois de ganhar um jogo, foi o quê? 6-0, coisa assim? Tchau. Goleada histórica e foi demitido, sendo atual campeão brasileiro da Libertadores, por 2 títulos que na Europa jamais derrubariam um treinador no começo de uma temporada sucessória à temporada de títulos. Acho que um grande ponto para a gente olhar é como o Filipe Luís vai trazer a mentalidade dele para o futebol europeu. Aqui no Brasil é uma coisa, né? Você joga com um calendário apertado. Acho que o Flamengo do Filipe Luís enfrentou diversas questões que são típicas do nosso futebol, que o Palmeiras também enfrenta. Se não fosse essas questões, a gente talvez tivesse um domínio ainda maior desses 2 clubes. Acho que o calendário e as condições do futebol brasileiro fazem com que a gente ainda tenha competitividade, se não era só Flamengo e Palmeiras mesmo. Né? Se tivesse um limite de 60 jogos por temporada e tal, Flamengo e Palmeiras seriam mais dominantes do que são. Mas agora, podendo vê-lo no ambiente da França, no Mônaco, né? Ainda não é um grande time que vai fazer grandes campanhas, grandes títulos, mas é um primeiro passo importante. E acho que tem até o fato assim de a carreira dele como jogador no Atlético de Madrid muito influenciada pelo Simeone, né? Então vamos ver como é que vai ser agora ele podendo aplicar no futebol europeu, com as condições do futebol europeu,
mas uma liga que, para mim, é muito abaixo ainda, que é a Liga Francesa, que embora tenha, assim, o PSG hoje dominante na Europa. Candidato, quem sabe, o PSG a ganhar 3 Champions seguidas, como fez o Real Madrid na década passada, que seria um grande acontecimento. Agora, onde nós veremos tudo isso acontecer? Esse é o tema do nosso terceiro bloco aqui do programa, porque a maneira como a gente vê futebol europeu aqui no Brasil está mudando, e finalmente, eu diria. Porque, Tim, eu não lembro se eu já falei nesse programa alguma vez, acho que não. Eu tinha a impressão, 10 anos atrás, de que era muito mais fácil assistir aos campeonatos da Europa do que o próprio time do coração aqui no Brasil. E explico. Se eu torcesse para o Barcelona, se eu torcesse na época para o Chelsea, para o Liverpool, para o Manchester City, já estava começando com o Guardiola, bastava eu ter uma assinatura de TV paga. Todos os jogos deles estavam nos canais de TV paga. Então, o Manchester City estava na ESPN, no Esporte Interativo, que comprava a Champions League, e com esses 2 canais no mesmo pacote, eu conseguiria ver tudo. Já o Palmeiras, no Brasileirão, em 2016, eu tinha que assinar a TV paga e mais o Premier, que era caro. O Premier custava mais ou menos entre 80 e 100 reais, dependendo da operadora e do pacote. Por isso eu brincava. Tava na TV aberta? Tava, mas passava quando a Globo queria. Era só um canal passando em TV aberta. Hoje você tem Record fazendo o Brasileirão e o SBT fazendo a Sul-Americana. Me parecia muito mais fácil o jovem brasileiro abraçar o futebol europeu com uma assinatura só, a de TV paga. Só que isso mudou nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, ficou mais fácil ver de novo os times brasileiros, que estão toda hora de graça no YouTube, que estão toda hora na TV aberta com mais canais transmitindo, como eu citei, Globo, SBT, Record, a Band já fez campeonatos também. E o futebol europeu foi ficando para trás nesse sentido. Por quê? Porque estava tudo condenado ao streaming pago ou à TV paga. E a TV paga deixando jogos exclusivos no streaming. A assinatura que você tinha 10 anos atrás já não era mais suficiente para você ter todos os jogos. A assinatura te dava a ESPN, mas a ESPN ia lá e colocava um jogo do City na Premier League exclusivo no Disney Plus Premium. Ainda faz isso. Só que agora, em 2026, 2027, todo o movimento que a gente viu acontecer na Copa, no futebol brasileiro, com o Brasileirão, com o Paulista, com estaduais, chega finalmente às ligas nacionais e também a Champions. O YouTube vai ter mais transmissões de graça dos campeonatos europeus aqui. A Cazé TV entrou no acordo de sublicenciamento com a ESPN e vai ter um jogo por rodada da Premier League. E vai ter também toda La Liga. O Campeonato Espanhol está inteiro aqui no YouTube agora. Eles já têm a Ligue 1, Campeonato Francês, e eles sublicenciam também a Sportnet, que é um canal que pertence a uma casa de apostas, que é a Sportbet, mas que tem um canal no YouTube também para as transmissões gratuitas. Ou seja, para além de tudo isso, a TNT Sports passa a transmitir 2 jogos por semana, um de terça e um de quarta, da UEFA Champions League de graça aqui no YouTube. São mais jogos de graça aqui do que tem na TV aberta hoje no SBT, que é só um jogo por terça, vai ter o jogo da quarta-feira agora também. Esse movimento todo estava demorando para acontecer para o futebol europeu voltar a ter uma penetração maior no público brasileiro aqui, especialmente o mais jovem que acompanha esses meios digitais? Bem, esse é um assunto que você domina. Eu fico me sentindo cada vez mais velho, né? Vai acontecer com você também, né? Daqui a 30 anos vai acontecer com você. Tu vai pensar, caraca, né? Quando eu vou para os lugares, não aceita mais dinheiro, sou cartão. Não, já era. Eu tenho que partir desse mundo. Já não tô entendendo mais nada. Então, a minha pergunta para você, eu vou aproveitar do seu conhecimento, enquanto você ainda domina tudo isso aí, enquanto não muda e você fica velho, como isso vai mudar a relação entre o jovem brasileiro e o futebol europeu? O jovem já era muito alcançado na minha geração, tá? Eu nasci em 91. A gente pegou a época de um boom enorme da TV por assinatura, que é o período de maior número de assinantes. E não sejamos hipócritas, muita gente tinha por outros meios também, então além dos números oficiais, muita gente acessava por meio da pirataria, então é um alcance que não tem medição oficial, e muita gente acompanhava. Mas agora, com o YouTube, tá pegando a minha geração, essa mais nova que cresceu no YouTube, e já vou te dizer uma coisa, você falou que daqui a 30 anos, já tem coisa que acontece que eu já me sinto velho, tá? Quando eu preciso pagar uma conta, quando eu preciso fazer qualquer coisa importante, eu venho pro computador, porque eu não gosto de fazer essas coisas no celular. Os mais jovens, de 18, 22 anos, já fazem tudo, trabalham pelo celular.
Eu ainda preciso sentar aqui nessa posição com o computador que está aqui na minha frente para fazer tudo isso. Então eu já estou passando por isso aos 35 anos de idade. Mas Mas eu lembro, Alan, que quando eu cheguei no Brasil, era somente 3 camisas dos times europeus que eu vi nas ruas de Rio de Janeiro. La Coruña, por causa de Bebeto. Sim. Foi uma coisa individual. Né? Barcelona, por causa de Romário. Nada, não é por causa de Barcelona, foi por causa de Romário. Mas eu fui pro Ronaldo. Sim. É Milan, por causa de Flamengo. Né? Então, era uma relação ou com jogador ou com time. Isso mudou completamente em 3 décadas. Né? Você pegou todas essas mudanças em que muitos brasileiros agora têm uma relação profunda com o time europeu, mesmo sem ter nenhum brasileiro no elenco. Eu acho que no aspecto de democratização do conteúdo, a gente vai ter, de fato, um aumento do alcance e da audiência do futebol europeu aqui no Brasil. Agora, a relação do público em si, não creio que vai mudar, não, porque a Cazé TV e a TNT Sports, que são os principais canais que vão fazer essas transmissões, claro que a gente tem a Sportnet, Canal Gold e outros que fazem transmissões de torneios da Europa, mas esses 2 específicos possuem hoje as maiores propriedades, né? A ESPN faz algumas transmissões no YouTube também, é importante pontuar. Qual é o estilo da Cazé TV e da TNT Sports? A gente já falou isso na Copa do Mundo, mas vale repetir. É o estilo de exaltação do individual. Sim, é o estilo dos grandes craques. Não é o Barcelona que fez história, foi o Messi. Não é o Real Madrid que fez história, foi o Cristiano Ronaldo. É o Neymar. Então é sempre o sobrenome, né? O Barcelona de Neymar, é o Barcelona de Messi, é o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Agora, eles estão sendo colocados frente a frente com um PSG que não é de ninguém, porque o Dembélé, desculpa, não é esse cara. Não. O Luiz Henrique também não é, como treinador, esse cara que vai ser o dominante nas mentes dos jovens. Eu tô até feliz com isso. Eu fico feliz, porque eu gostaria que a gente olhasse para o futebol de uma maneira sempre pró-clubes, pró-seleções. Eu não sou tão fã dessa história do indivíduo. Tem muita gente, meus amigos, que são torcedores de jogadores e tudo mais. Mas eu não. Eu me apego muito mais a clube. E eu acho que isso vai continuar dessa forma. Eles vão continuar se apegando. Porque como é que a Cazé TV vai transmitir o Campeonato Espanhol? Eu não consigo não ver o foco no Rafinha, o foco no Vinícius Júnior, o foco na estrela que surgiu, que são 6 anos de contrato. Eu acho que isso é um outro tema também que a gente pode falar dentro disso aqui, né? A Cazé TV compra o Campeonato Espanhol por 6 anos. A Cazé TV não tem 6 anos. A Cazé TV tem 3 anos e meio de existência. O que vai ser o mundo e o que vão ser as comunicações daqui a 6 anos? Sim. Isso então, é muito doido. Aí eu tenho uma pergunta para você. Você acha que, porque foi eu que coloquei a palavra na conversa, culpa minha, jovens? Porque hoje em dia, para mim, todo mundo é jovem. Até os técnicos são jovens. Mas a gente está falando de uma mudança de patamar, onde daqui a 10 anos, esse tipo de transmissão vai ser normal e não necessariamente para jovem. Que quer dizer que um Cazé TV da vida, isso é uma pergunta mais do que uma declaração, vai ter que amadurecer junto com a audiência, vai ter que mudar a maneira de transmitir na medida que a audiência também está envelhecendo? Sim, e é um ponto que eu faço uma crítica muito grande ao que a gente vive hoje na mídia esportiva brasileira. Parece essa obsessão por jovem, não a sua, que você está falando de jovem toda hora, mas a obsessão das cabeças pensantes, dos executivos. Parece que Sim. tudo tem que ser como é a Cazé TV. A Globo criou um canal, a GE TV, para ser igual. Isso, para mim, não entra na cabeça que eles achem que hoje em dia só existem jovens. O Sport TV está sendo sucateado. Né? O Sport TV agora está voltando a falar de comprar direitos importantes, como a Libertadores, que se de fato eles comprarem, vai ser uma grande aquisição. Mas o Sport TV é um canal que está amarrado ainda a contratos com TV por assinatura. São contratos ainda lucrativos. Daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, eu não sei. Eu acho que não. A TV por assinatura não me parece ser um formato que vai durar tanto tempo ainda lucrativo, mesmo porque as empresas que fornecem esse serviço já estão num processo de mudança. Elas já estão cada vez mais operadoras de internet, oferecendo pacotes de streaming,
Você assina hoje uma operadora, não vou fazer propaganda aqui, mas vamos citar uma, vai, a Claro. Você vai ter, no pacote de TV paga, você vai ter um monte de streamings que eles vão te dar. É uma maneira hoje de trazer. E, ao mesmo tempo, você vê operadoras de streaming tentando ficar mais amigáveis para o público mais velho. Tem uma operadora que é 100% de internet aqui no Brasil, chama Zapping, ela é chilena, inclusive, que o menu dela, com canais, é igualzinho um decodificador. Você passa o canal no botão da televisão. Você vai passando os canais numerados, inclusive. Ela tem Sport TV, ESPN, Sportnet, N Sports, Band Sports e tudo mais. Então, dentro desse aspecto, eu acho que, primeiro, a Cazé TV é um canal que passa por uma situação única. Ela tem uma marca de um ser humano, o Casimiro Miguel. Até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai rolar? Porque a dona da Cazé TV, o Casimiro Miguel, é sócio dela. O Casimiro Miguel não é uma emissora que surgiu no quarto do Casimiro e começou a transmitir a Copa do Mundo. Não. Uhum. Tem uma empresa por trás com alto Sim. conhecimento de mercado que é a Live Mode. A Live Mode é dos mesmos fundadores do esporte interativo, que eram da agência Top Sports, que começou a fazer o trabalho de gerenciar a Copa do Nordeste ainda lá em 2001, quando tinha a Coca-Cola patrocinando. A Live Mode, os donos dela, a Top Sports, foi quem trouxe a Coca-Cola para patrocinar um campeonato de times do interior aqui de São Paulo em 2001, Copa Coca-Cola. O pessoal pode lembrar disso. Todos os clubes eram patrocinados pela Coca e tinham a Umbro aqui na camisa. Quer dizer, eles têm um know-how gigantesco. E eles estão expandindo isso. Eles começaram em Portugal um novo canal para transmitir a Copa do Mundo, inclusive, só que com um pacote menor, foram 32 jogos. E esse canal se chama Live Mode TV. Não pegaram um influenciador de Portugal para colocar a marca dele. Uhum. E o Casimiro é a marca ainda da Cazé TV. Quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo isso ainda vai perdurar? Acho que essa é uma grande questão também. E esse amadurecimento passa também pelas marcas que vão entrar nessas transmissões do YouTube. A ESPN faz transmissão hoje. Ainda não são jogos importantes porque eles priorizam o serviço pago. Sim. Tanto o Disney Plus como a TV por assinatura. Eu não estou vendo ainda um movimento mais enfático de colocar grandes jogos exclusivos no meio aberto por essas empresas. Então a Globo coloca na GTV o quê? O que está na TV Globo em TV aberta. A ESPN coloca no YouTube um jogo de terceira, quarta importância da Premier League, não coloca os grandes jogos. E agora isso vai mudar, né? A Cazé TV vai trazer jogos mais importantes do Campeonato Espanhol, do Campeonato Inglês, do Campeonato Italiano, que eles têm ainda um acordo de sublicência com a Sportnet, com a ESPN, que a Sportnet também entrou agora. Então, nesse momento, eu vejo que este modelo do YouTube não tem um prazo de validade que a gente possa cravar hoje. Mas essa linguagem para jovens, ela vai ter que se modificar, porque as pessoas crescem, elas amadurecem, e é só a gente olhar para alguns canais que não transmitiam futebol, mas foram muito impactantes com os adolescentes de 10 anos atrás, que hoje são jovens de 25, 26 anos que já estão mais maduros, que é o Desimpedidos. O Desimpedidos moldou uma geração. Eu quando eu dava palestra em faculdade, eu ainda me recém-formado, mas dava palestra em faculdade, e eles falavam, eu quero fazer jornalismo por causa do Desimpedidos, eu quero ser igual ao Desimpedidos. E o Desimpedidos, naquela época, conversava com esse público mais adolescente. Hoje, ele está se reinventando, foi relançado com uma linguagem um pouquinho mais adulta, porque os próprios nomes, os talentos que estão ali, também cresceram, também amadureceram, não dá para ficar para sempre nessa. Sim. Então, o público vai amadurecer e essas transmissões terão que amadurecer junto. Fascinante, fascinante, né? Então, crise para alguns, oportunidade para outros. Exatamente, exatamente. E acho que quem ganha com isso agora é o futebol europeu, porque ele estava se escondendo, cara. Para mim era uma questão muito relevante pensar quanto o futebol europeu foi mais fácil de assistir 10 anos atrás do que agora, que você tinha jogos que você tinha que ir numa plataforma como o Disney Plus, dentro do plano premium, quer dizer, não era uma assinatura básica da Disney para você assistir a um jogo do Campeonato Inglês. Isso vai continuar acontecendo. Tem muitos jogos que vão continuar exclusivos lá. A Série B do Brasileirão está passando por essa questão. Tem jogos que são só no Disney Plus Premium. Mas agora você tem um aumento da oferta de jogos. E isso que a gente está falando das principais ligas, tá? Porque você tem canais menores hoje no YouTube. Tem um que chama Gol TV Brasil, salvo engano, que está transmitindo o Campeonato Sueco. Assim... Não é brincadeira o que a gente está vivendo hoje. A Jovem Pan, que é uma gigante da comunicação, andou passando aí por várias questões nos últimos anos, muito envolvimento com política e tudo mais, mas está lançando sua emissora de TV aberta. Ela vai transmitir o Campeonato Alemão. E essas transmissões do Campeonato Alemão são de um jogo por rodada da Bundesliga e 2 jogos da Bundesliga 2.
Quer dizer, a segunda divisão alemã na nossa TV aberta e no canal deles no YouTube. Caraca. Então é muita coisa disponível de primeira e segunda divisão. Série B da Itália, passar também na Sportnet. Eu sei que isso tem também uma outra questão que a gente pode até fazer um programa sobre. Apostas, porque essa grande oferta está baseada nessa coisa hoje que tem de todo mundo querendo apostar e ver os jogos e tudo mais, e é bancado também por patrocínio de casas de apostas. Sim. Como você imagina essa indústria amadurecendo no Brasil? Porque durante um tempo foi uma enxugada de dinheiro com muitas empresas procurando espaço. Obviamente, não pode continuar assim. Sem falar se alguém vai regular de uma maneira mais intensa essas apostas, né? Sem falar que pode chegar um dia, porque eu não acredito mais que vai ter um governo que vai chegar e vai barrar. Mas a gente pode chegar a ter um clamor social maior para proibir as propagandas. Sim. Só precisa uma onda de mais suicídios e tal. Isso. Sim. E que eu acho que vai acabar acontecendo, como aconteceu com o cigarro. A gente conviveu por décadas com isso. Tinha a Fórmula 1 que parecia que não sobreviveria sem os cigarros, né? Uhum. Todas as grandes equipes de Fórmula 1 que a gente lembra eram patrocinadas por cigarros. A Marlboro patrocinava os títulos do Ayrton Senna na McLaren, tinha patrocinado depois a Ferrari de Schumacher, o Rubinho Barrichello correu na Ferrari com patrocínio da Marlboro também. O Senna morre num carro patrocinado por uma marca de cigarros, a Hotmans, né? Ele correu na Lotus com a John Player Special e com a Camel. Quer dizer, é muita coisa. Mas a Fórmula 1 está aí. Há 20 anos proibindo patrocínio de cigarros e ela está viva. O futebol também vai viver. Mas mesmo que a gente não chegue a esse extremo de proibição das propagandas, o capitalismo se impõe. E o capitalismo não vai permitir tantas marcas, tantas empresas diferentes, porque ele não suporta a concorrência. Ele não suporta. Como não suportou em quantidade de portais de internet, quando estourou a bolha da internet lá em 2002, como não suportou muitas vezes TV paga, e como eu acho que não vai suportar também canais pagos agora, são muitos. Né? Muitos canais fazendo, talvez até canais de YouTube mesmo que estão fazendo. Gente, é muito canal. Eu não sei se o capitalismo vai bancar tudo isso. Casa de apostas, acho que o futuro é a gente ter muitas fusões, se não proibirem as publicidades. Acho que eu estou no caminho, mais ou menos vai ser isso, né? Sim, a concentração, o processo de concentração acontece em qualquer indústria. E, obviamente, quando isso acontece, tem menos necessidade de gastar dinheiro com propaganda. E o preço fica regulado na mão de poucos. Né? No caso das apostas, as odds e tudo mais. Sim. Mas em tudo que é indústria, quando você tem menos gente também controlando os preços. É uma discussão boa que também daria uma boa conversa aí para horas, né? Então eu vejo isso como algo que faz parte do capitalismo e a gente vive no sistema capitalista também para todos os efeitos, tá? Porque eu vejo muita gente que é super defensora do capitalismo e tal, mas na hora de falar de futebol, a pessoa parece o maior comunista que eu já vi na vida, assim, não, porque todos os direitos tinham que ser vendidos pelo governo e divididos e aí tem que passar, porque a Globo prioriza o Flamengo e o Corinthians, não, tinha que ser dividido, jogo para todo mundo, e não sei o que, a pessoa vira o maior comunista que existe. É muito engraçado isso. Tô brincando, exagerando um pouco, mas você sabe que tem gente que é assim mesmo, né? Coerência é o último refúgio de quem não tem imaginação. Exatamente. Então, o futebol europeu, acho que para a gente concluir, tá vivendo um novo momento, tá bebendo numa fonte que o futebol brasileiro já bebeu muito nesses últimos anos, e vai ser uma temporada mais fácil para a gente acompanhar os clubes, para a gente acompanhar os brasileiros que estão jogando nas ligas, esses mais de 75 nas 5 principais ligas. Muita coisa ainda é exclusiva de meios pagos, a gente vai ver muito jogo do campeonato inglês, especialmente exclusivo da ESPN, mas é um movimento interessante o fato de que a ESPN perdeu o Campeonato Espanhol depois de 30 anos praticamente aqui no Brasil para um canal de YouTube, que é a Cazé TV, e que está sublicenciando, não foi anunciado até o momento que a gente está aqui gravando, mas deve sair o anúncio, vai sublicenciar a Sportnet, que é um canal de casa de apostas, que também a gente poderia falar alguns minutos sobre eles aí, se eles vão ser dependentes disso aqui no Brasil, mas eles têm canais em diversas partes do mundo também. Uma pergunta rápida para você. Você acha que tem qualquer espaço para o futebol de clubes, de ligas domésticas sul-americano? Eu, particularmente, eu sou viúvo do Roja Directa. Não sei se você lembra, Roja Directa era paraíso, né? Porque dava para assistir. Eu assisti jogos de
dos campeonatos de toda parte de América do Sul. Era sensacional. Uma grande parte da minha educação jornalística com jornalista que cobre futebol sul-americano. ESPN tem o argentino, né? A coisa de ESPN tinha muitos dos outros praças. Então, você acha que tem qualquer espaço por isso? Porque não tem dúvida que a qualidade desse campeonato está caindo. Sim. Até porque o Brasil está pegando... Se uma combinação de Europa, Brasil, Estados Unidos e México pega todos os melhores jogadores, né? Todos. O campeonato colombiano, que deveria ser muito melhor do que é, né? Colômbia tem a maior população da América do Sul fora do Brasil, tem centros urbanos com times tradicionais. Mas o futebol colombiano, eu achei isso fascinante, né? Sobre o negócio debate de negócios no futebol, porque os clubes na Colômbia são negócios. Só querem vender. A única coisa que interessa os clubes da Colômbia é vender. Tanto que viver... Fala. 10 anos atrás, isso. Eu lembro que quando eu quis assistir ao primeiro jogo do Atlético Nacional após a tragédia da Chape, que eles fizeram uma grande homenagem lá no estádio de Medellín, né, no Atanásio Girardot, passou no Band Esportes. Naquela época tinha transmissão em TV por assinatura. Nos últimos tempos... Durante uma temporada, Band Esportes estava fazendo isso aí. Aí, depois, obviamente não deu frutos, esqueceu. Então, com tanto acesso... O futebol brasileiro não para. Né? Não para. Jogo. Com grande oferta agora, que você explicou com brilhante, de futebol europeu, você acha que sobra qualquer espaço para o futebol sul-americano? Num cenário onde a qualidade desse campeonato estão caindo. É difícil atrair a atenção do público, mas o espaço para transmissão tem e já está sendo explorado. Esse canal que eu citei, o Gol Brasil chama, antes eu acho que era Gol TV, agora é Gol Brasil, que nesse momento eu fui até checar aqui, no momento que a gente está gravando, ele está transmitindo Copa da Liga Escocesa. Está transmitindo Kilmarnock e AYR, né? Kilmarnock, sim. Tem 1.700 pessoas assistindo. Sim. Eu acho um público bem legal para a Copa da Liga Escocesa. Sim. Mas esse canal, outro dia eu estava aqui depois de uma rodada do Brasileirão, passando aqui no YouTube, porque a minha televisão fica ligada no YouTube o dia inteiro, tá? Eu praticamente só vejo futebol fora do YouTube. Assim, eu vou ligar na TV aberta, na TV paga. Esse canal transmite o campeonato peruano. Eu vi Paulo Guerreiro jogar pelo Aliança Lima e eles estão transmitindo. Estou até vendo um jogo aqui que está, no caso, para vocês que estão assistindo a gente, já passou, mas eu estou vendo no momento aqui que eles estão transmitindo no fim de semana Aliança Lima e o TC Cajamarca. Então eles têm o campeonato peruano sendo transmitido aqui. Justamente um dos piores da América do Sul. Peru. Exatamente. Então, assim, espaço tem, porque esses direitos estão aí. Como eles são campeonatos muitas vezes não vendidos, acaba sendo uma oportunidade de comprar barato e bancado por uma casa de apostas, como esse canal tem uma casa de apostas que eu acabei de ver, na capa do canal tem uma casa de apostas, acaba sendo fácil de fazer. O colombiano, no ano passado, o Gold chegou a comprar, anunciar e depois falou que alguma coisa no contrato deu errado e eles cancelaram a transmissão. Quer dizer, o tipo de venda que eles fazem também não deve ser muito fácil de entender para ter acontecido esse tipo de situação, que para mim é sempre a pior possível quando você compra, anuncia e não transmite porque deu alguma coisa errada no contrato, é porque alguma coisa deu muito errado. É um problema. Mas é isso. Um prazerzaço mais uma vez estar aqui falando com vocês. Lembrando que o nosso Futebol em Contexto está disponível nas principais plataformas de áudio. E aqui no YouTube você também pode mandar o vídeo para os seus amigos, deixar o seu like e se inscrever no canal da Trivela, que a gente sempre tem debates como esses, falando do futebol muito além das quatro linhas. Bom programa hoje, gente, Victor. Mais uma vez, uma grande conversa aqui. Eu aprendi muito. Eu deveria ter calado a boca e te ouvido mais. Mas próxima vez eu vou fazer isso, prometo. Que isso. A gente sempre aprende aqui. Eu aprendi muito mais uma vez com você. É um enorme prazer fazer esse programa. E fica o convite para você participar dos nossos próximos também. Por isso, se inscrever no canal da Trivela é tão importante. Grande abraço para você. A gente te espera no próximo. Valeu!